Tá mudo, professor. Tá me ouvindo? Ok, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Beleza, então. Porque eu estou trabalhando com 2 computadores, aí eu vi um chiado, eu mandei silenciar e acabou desligando meu próprio microfone aqui, né? Boa noite, gente. Então, eu sou o professor Henrique, vou falar um pouquinho sobre gestão ágil de projetos, né? Uma coisa legal, uma metodologia de trabalho em equipe. Tem várias metodologias, essa não é a única, né? Mas é uma forma interessante de trabalhar, porque ela é muito produtiva, é um jeito muito produtivo, né, de trabalhar. Então, eu vou explicar um pouco a metodologia, mas eu vou abrir depois espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas, conversar comigo e trocar ideias de uma forma geral, tá ok? Então, vamos passando aqui, já está gravando e depois a gente, de alguma forma, compartilha com vocês o link também, que quem quiser depois assistir, depois de novo, vai estar à disposição para vocês, ok? Então vamos falar uma coisinha, olha que legal, né? Eu gosto dessa frase aqui de Abraham Lincoln, que ele coloca assim, né? Se eu tivesse, né, 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o meu machado, né? O que que significa isso? Que às vezes você tem que se preparar antes para uma ação, né? Você tem que deixar as suas ferramentas, você tem que se preparar antes de começar a sair fazendo de qualquer jeito. E é o que a gente, de alguma forma, está pensando aqui, né? A gente está preparando vocês para ação. Toda vez que a gente vai trabalhar com uma equipe, tá? Entendam isso. Uma equipe ela tem sempre 2 objetivos. Sempre 2 objetivos no mínimo. E o líder é o grande responsável, às vezes, para trabalhar esses aspectos na equipe. Toda equipe ela tem que entregar produtividade. Não adianta uma equipe ser formada e ela não dá resultado. Tem que dar resultado. Então, dar resultado é sempre uma preocupação de qualquer equipe. Se você constitui uma equipe de vendas, ela não vende, opa, alguma coisa está errado. Mas toda equipe também tem como objetivo, né, que ao final de um processo ela esteja melhor. Como assim? Então, vocês vão fazer um projeto nesse semestre. No final do semestre, a equipe tem que estar melhor do que entrou. A equipe tem que estar mais afinada, trabalhando melhor, trocando, comunicando melhor, produzindo mais, com mais conhecimento, tá? Por quê? Se eu tiver que produzir qualquer coisa pensando em volume, em quantidade, o mais fácil é dividir. Cada um faz uma coisinha, ninguém comunica, ninguém conversa, e depois todo mundo junta tudo. Isso é rápido, mas ninguém aprende. O trabalho em equipe é aquele em que todos compartilham seus conhecimentos uns com os outros e trocam experiências. Senão, não é um trabalho em equipe. Um exemplo que eu gosto, né, é de repente uma equipe de profissionais da área da saúde que vão atender uma pessoa, né? Como é que acontece esse atendimento? Vem o médico e dá um olhar, vem o fisioterapeuta dar um olhar, vem o psicólogo, mas eles têm que se comunicar, senão eles vão trabalhar de certa forma, né? Com cada um do seu jeito e cada um trabalha o problema como se fosse só dele. Quando eles se comunicam e trocam conhecimentos, eles aprendem no processo. Então, vocês têm que entender que o trabalho é coletivo. Quando a gente coloca uma proposta de trabalho em equipe, é para que vocês vejam sob diversos olhares o mesmo problema e compartilhem informações. Então, por exemplo, vamos fazer um diagnóstico inicial da empresa. Não adianta a equipe separar por pedaço. Ah, quem vai fazer o diagnóstico é um. Ah, quem vai implementar outro. Mas se não houver essa comunicação, se não houver quem vai fazer o diagnóstico é uma coisa e quem vai fazer as proposições outra pessoa. Então, a equipe tem que estar preparada. Então, nós temos que estar pensando em organizar a equipe, o jeito como é que ela funciona, para que ela também se aperfeiçoe no processo. É muito legal quando você vê, por exemplo, no final do curso, os projetos finais, as equipes estão numa sintonia tão intensa, tão boa,
que um já fala, o outro já sabe o que vai fazer, já se comunica, já troca informações, e isso é um processo que nós chamamos de sinergia. Quando todos já sabem o papel de cada um, se comunicam muito facilmente e o processo tem menos sofrimento. Agora, imagina, vamos pensar o contrário. Imagina se ao final do semestre a equipe não mandou bem, não interagiu bem e não aprendeu. No semestre seguinte vai ser outro sofrimento, e outro sofrimento, e outro sofrimento. Então, a gente tem que, nesse começo, organizar muito bem a equipe, estruturar. Então, eu, como consultor de empresas, vou começar qualquer processo que envolva equipes, eu treino bem a equipe. Eu estabeleço as regras da equipe. Como é que vamos funcionar? Como é que vamos interagir? Como vamos nos comunicar? Quando a gente estabelece isso, isso diminui, por exemplo, conflitos dentro da equipe. Uma coisa que às vezes pode atrasar muito um projeto é que as pessoas ficam, né, se debatendo e não conseguem chegar, né, a um processo coletivo de trabalho porque estão conflitando. Então, se as regras estão claras no começo, isso vai facilitar o tempo todo. Então, vamos pensar nessa preparação da equipe, nessa organização da equipe, justamente para que ela possa funcionar bem todos, não só esse semestre, o semestre inteiro, mas todos os eixos dos cursos de vocês, ok? Então vamos lá agora. A ideia é que com mais planejamento, né, se você parar esse início para organizar e preparar a sua equipe mais, você vai ter menos esforço. Com mais planejamento, você gasta menos energia, de repente, para fazer 2 vezes a mesma coisa, para fazer errado. Então, imagina que se vocês simplesmente dividam os trabalhos e ninguém se comunica. De repente, um faz uma coisa, o outro faz outra e não dá para juntar. Faltou comunicação, faltou planejamento, faltou organização da própria equipe. E o que é, então, né, importante para que uma equipe tenha um bom desempenho? Conhecer as ferramentas que tem à disposição. Então, vocês têm os microfundamentos, que são conteúdos, tem o Teams como ferramenta, né, tem, de alguma forma, né, o Canvas com todos os conhecimentos que estão lá. Né? O professor orientador é uma ferramenta, algo para ajudar vocês nesse processo. Né? Todos esses elementos juntos para construir as soluções que vocês vão precisar. Tem que conhecer o próprio projeto, por mais que às vezes a gente tem essa tendência de dividir as tarefas, e é lógico, não dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, mas todo mundo tem que conhecer o que cada um está fazendo, conhecer o projeto como um todo. Né? Outra característica importante de uma equipe eficiente é que ela tem uma boa metodologia de trabalho, né? E nesse processo ela consiga organizar e coordenar a equipe em cada uma das ações. Okay? Então, essa é a nossa o nosso objetivo principal, é afiar, né, o machado para poder trabalhar. Né? Uma das coisas importantes para a gente falar de gestão ágil de projetos é essa característica. Né? A mudança é a única coisa constante que nós temos. Para pensar, se alguém sabia o que era, em essência, a relevância da inteligência artificial há 2 anos atrás, como algo prático a ser usado no dia a dia. Ninguém nem falava disso, por mais que tinha assuntos, parecia alguma coisa muito lá no futuro. Mas quando a gente olha agora, a inteligência artificial está aqui, batendo na porta da gente. É algo do dia a dia nosso. Então, nós vivemos num contexto com muitas mudanças o tempo todo. Por isso que a gestão tem que ser ágil. Não pode ser uma gestão muito tradicional no contexto atual. Tem que ser uma gestão que tem uma lógica diferente, que é o que a gente quer, de alguma forma, né, mostrar para vocês aqui. Tá? Que é falar, então, né, dessa gestão ágil. Especificamente, nós vamos falar do método chamado Scrum. Tem outros métodos, como eu já falei, mas é um método, né, muito interessante. Uma coisa legal do Scrum, né, não sei se vocês estão vendo aí no fundo da tela, está bem clarinho, tem um time de rugby, né, de alguma forma ali no fundo da tela,
E por que tem um time de rugby? Porque um pouco dessa metodologia, ela vem justamente do esporte, tá? Vamos pensar um pouquinho como é que era uma gestão tradicional de empresa no passado. Às vezes uma empresa ia fazer um planejamento estratégico, ela fazia um planejamento para daqui a 10 anos, 5 anos. Então ela fazia todo o planejamento para os próximos 5 anos, todo o planejamento para os próximos 10 anos, tá? Quando você pega esse contexto muito dinâmico, não dá para fazer isso mais. Não dá para saber o que vai acontecer, às vezes, no ano que vem. Quanto mais fazer um planejamento de 10 anos. Então, às vezes, não dá para planejar com tanta antecedência. No esporte, não adianta querer você pensar tudo que você vai fazer na partida. Você tem que ir jogando e a cada momento ver, mas quais são as nossas próximas ações? Então, no rugby, tem justamente esse momento que é o momento Scrum, em que os jogadores, os players, eles param em determinado momento para discutir as próximas jogadas e avaliar, deu certo, não deu certo, o que nós vamos fazer agora? Então, o Scrum é um momento de planejamento da equipe justamente para ver as próximas etapas. Então, essa é a proposta do modelo, lidar com um contexto mais dinâmico e com um planejamento pensando em etapas mais de curto prazo, pensando que o ambiente é muito dinâmico e que não dá para planejar tudo e só daqui a um tempo eu vou ver se vai dar certo. Eu tenho que planejar, agir e avaliar com mais velocidade, com mais agilidade. Não quer dizer que isso vai ser, né, algo mais superficial. Muito pelo contrário, eu já tenho que ser bem objetivo, algo que efetivamente vai contribuir, tá? Então eu vou começar falando de um case de sucesso real, né, que é do FBI. Esse é um case de desenvolvimento de tecnologia. O que acontece? Depois da queda do World Trade Center em 2001, o FBI percebeu que ele tinha que mudar toda a sua forma de organização dos conhecimentos, das informações que eram geradas, justamente para a questão de criminalidade, terrorismo. Então, eles estavam muito preocupados em criar um novo software para isso, tá? Então, o FBI, o que ele fez? Eles contrataram uma empresa chamada Sentinel. E aí, falaram o que eles queriam de software. E essa empresa, dada a complexidade do que foi mencionado pelo FBI, levou 6 anos e 451 milhões de dólares para desenvolver esse software. Só que o detalhe é o seguinte: em 6 anos, tudo mudou. Né? As informações mudaram, né? A questão da internet muda, né? Os problemas mudam. E aí o software já está desatualizado. Olha que coisa interessante. Só para vocês pensarem nisso. De repente, você tem uma boa ideia de um novo produto, certo? Aí você fala assim, nossa, estou pensando, vamos pensar aqui um aplicativo. Nossa, estou com uma ideia muito legal que ninguém nunca pensou. Aí, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar fazer esse software ficar perfeito, super perfeito. Aí você gasta 1 ano, 2 anos e meio desenvolvendo esse software, esse aplicativo, para lançar no mercado. Só que no meio do caminho disso, um concorrente vem lá e lança o produto na tua frente. E você simplesmente perdeu a possibilidade de ganhar nesse processo. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico. Então, hoje as empresas, por exemplo, elas trabalham como MVP. O que é isso? É o mínimo produto viável. Então, alguém tem ideia de um aplicativo, em vez de querer lançar ele totalmente perfeito, eles lançam uma proposta inicial totalmente nova, né? Sem estar totalmente acabada, mas com as funcionalidades, lógico, né, mais importantes, todas ok. E o que acontece nesse processo? À medida que eles vão lançando e vendo o que os consumidores querem, o que é interessante, eles vão fazendo
os ajustes e aprimorando aquilo que efetivamente os clientes vão colocando. Quer dizer, tem uma interação maior e é um processo em que eles vão e voltam o tempo todo, avaliando como é que está o processo, corrigindo as ações, né, modificando o planejamento e implementando as melhorias paulatinamente. Okay? Então, essa é a lógica. E o FBI, depois que viu que não deu certo, eles tentaram de novo com a mesma empresa, mas usando o Scrum como metodologia. Olha que diferença. Em um ano, eles já lançaram um protótipo inicial e botaram o software para rodar, com um custo apenas de 30 milhões. E a partir dele, na medida que ele vai sendo rodado, né, vai funcionando, eles vão implementando as melhorias. Vocês já viram isso. Às vezes a gente compra um aplicativo, ou às vezes a gente compra um software e ele vai ser entregue aos poucos, porque não dá tempo, às vezes, de fazer tudo. Então, as melhorias vão sendo colocadas, testadas, e você vai experimentando as melhorias. Quer dizer, o produto ainda não está perfeito, você não compra um produto totalmente perfeito. Você vai ganhando os aperfeiçoamentos desses produtos, né, como um todo. Mas como é que funciona, então, essa metodologia que é de gestão ágil? Primeira coisa, a gente entender que tem 3 atores essenciais aí no processo. Né? Primeiro tem a direção, o PO, né, Product Owner, que são os donos do projeto. Tá? Eles, de certa forma, eles colocam o que eles querem de produto. Então, os donos do projeto são aqueles que vão falar assim, puxa, eu espero isso desse projeto. No caso do projeto de vocês, primeiro, existe o professor tutor e existe o cliente da empresa que vocês estão atendendo. Todos eles são donos de projeto. Vocês têm que atender, de certa forma, um professor com a perspectiva do projeto, porque é ele que vai avaliar vocês, e é lógico, o dono da empresa também. Ele também faz parte desse processo. Então, vocês têm que atender, de certa forma, né, as duas figuras. Tudo bem? Eu tenho a mão de obra, o development team, né, ou seja, a equipe executora. É aquela que realiza as ações, apresenta os resultados. No caso, são todos da equipe. Todos vocês. Todos eles. Líder, né, o gestor de conflitos, né, e todos os integrantes da equipe são, né, a equipe de desenvolvimento. Tá? E tem, no caso da gestão ágil, é preciso que exista uma figura chamada Scrum Master ou gerente Scrum. O que ele faz? Ele acompanha o andamento e recolhe os resultados. Né? Ele atualiza a equipe todo semestre, né? Todo ciclo, desculpa, falei semestre por causa de ser professor, mas todo ciclo, né? Nós chamamos de sprints, né? E ele prepara as ações para um novo ciclo, cada ciclo de ação. Então, como é que são esses ciclos de ação? Como é que funciona tudo isso? Então, primeiro entendendo esses atores, agora eu vou passar a etapa, né, de como é que funcionam, né, no dia a dia. A primeira coisa é aquilo que chamamos de backlog. O que é o backlog? Backlog é uma lista com tudo que precisa ser feito. Tá. Então, vamos lá pensar aqui no projeto de vocês. O projeto inteiro, ele é um conjunto de tarefas. Todas as etapas. Etapa 1, 2, 3, 4, 5. E dentro da etapa, há um conjunto de tarefas que, se elas forem executadas, nós chamamos de passos, se eles forem executados, o que acontece? Eu atinjo a tarefa e entrego o produto, ok? Então, essa listagem total de tudo é o backlog. Por exemplo, se eu fosse desenvolver um produto e eu vou, pô, o que você quer nesse aplicativo? Ah, eu quero isso, quero que funcione isso. Né? Todas as principais ações do aplicativo, tudo que ele vai fazer vai ser listado ali. Então, isso é o backlog. Tá? Então, vocês têm que entender do projeto como um todo, da etapa, tudo que vai ser feito. Aí, o que acontece? Existe um primeiro Scrum, uma reunião de equipe. A equipe vai pegar o backlog e vai falar assim, poxa, quais são as nossas prioridades? E tem que ser uma reunião rápida, não adianta fazer reunião de 3 horas. As reuniões de Scrum são reuniões
rápidas. São reuniões que você encontra para definir tarefas, né, em 30 minutos. Eu vou explicar depois como é que eu uso isso em empresas, em consultoria, tudo bem? Depois eu explico isso para vocês. Então, nessa reunião, eu priorizo, puxa, nós temos que fazer essas tarefas aqui, né? Temos que buscar essa informação, né? Temos que analisar esses dados, temos que fazer isso e temos que fazer aquilo. Então, eu listo um conjunto de tarefas. Só que eu vou escolher aquelas que eu vou fazer num sprint. Professor, que negócio é esse de sprint? Sprint é um ciclo, é um período, né, que vai acontecer aquele processo. Então, por exemplo, eu posso usar o sprint de uma semana ou de 2 semanas. Professor, eu posso fazer um sprint de mês? Eu já não recomendo. Por quê? No sprint vai acontecer da seguinte forma. Vocês vão se reunir, ó, essa lista de tarefas. Ah, então o Ricardo vai fazer essa primeira tarefa. O João vai fazer a segunda tarefa. A Ana vai fazer a segunda tarefa. E essa aqui vai ser. Essas tarefas serão feitas para o próximo encontro. Então não adianta colocar uma tarefa enorme, monstruosa, que não dá para fazer na semana. Você já tem que definir um período curto de tarefa, tá? Por quê? É para justamente dar acompanhamento. Tudo bem? Então, assim, para a próxima semana, quem que vai fazer isso? E tem que entregar na próxima semana. Então, o sprint é um sprint curto. Por quê? Se der algum problema, em uma semana dá para corrigir. Agora, imagina que você passa uma tarefa para um funcionário seu, para ele fazer em um mês. Primeira coisa que vai acontecer. Na primeira semana ele não vai fazer, na segunda semana ele não vai fazer, na terceira não. Aí na última semana ele começa a fazer a tarefa. Aí ele descobre que deu errado, que não tem as informações. Nossa, não vou conseguir e não vai dar tempo de fazer mais. Não dá para buscar. Então, se você põe sprint muito longo, a tendência da pessoa é fazer o quê? Aí ela simplesmente deixar para o último instante. E outra coisa, se o objetivo é muito grande, a pessoa às vezes desanima, ou se perde, ou deixa para o último momento. Então, sprint curto. Por isso que tem que ser ágil. Porque nessa semana eu vou definir o que você vai fazer para a semana que vem. Olha, você vai buscar tal informação e vai me entregar na semana que vem. Então ele tem uma semana para executar aquela tarefa. Ok? Então eu divido a equipe, organizo as tarefas, planejo as ações. Agora é importante que você fale como você espera que cada tarefa seja entregada. E uma outra coisa, preste atenção que isso é muito importante. Não peçam coisas que sejam subjetivas. Por exemplo, eu gostaria que você analisasse aquele site. Aí a pessoa vai lá, entra no site, olha as coisas e volta para a reunião. Não, isso não é objetivo. Não, eu quero que você traga daquele site as seguintes informações num relatório. Ou seja, é objetivo, é pautado, tem entrega, tem um produto que entrega. Você tem que definir algo que seja, desculpa a expressão, entregável. Que a pessoa vai entregar no documento, vai entregar como um produto. Eu posso pedir para a pessoa grave um vídeo sobre isso. Aí ela vai entregar o vídeo, né? Escreva um texto, né? Monte um roteiro. Então pense em coisas objetivas na hora de delimitar as tarefas, ok? Quanto mais claro ficar, melhor. Isso vai evitar que a pessoa faça errado. Então, tem o primeiro momento, a equipe se reúne para definir as tarefas do sprint, tá? E aí isso gera, então, aquilo que nós chamamos de Sprint Backlog. É uma atinha rápida, né? Para alguns cursos já tem, é uma listinha. Quais são as próximas ações da equipe? Quais são as ações? Quem vai fazer o quê? Com quais datas? Com quais períodos? Então, já tem uma lista de ações que deverão ser feitas e distribuídas para a equipe já está sabendo o que vai fazer com esse Sprint Backlog, tá? E o mais interessante, todo mundo sabe a tarefa um do outro. Todo mundo sabe a tarefa um do outro.
Vou parar aqui esse momento só para explicar uma coisa legal que eu fazia em consultoria. Então, imagina, eu atendia nos minhas ações de consultoria, geralmente empresários da área da saúde. Por que empresários da área da saúde? Porque eles tendem a ser muito bons tecnicamente, bons profissionais de saúde, mas eles têm os processos de gestão geralmente são muito ruins. Por exemplo, o dentista sabe atender, mas ele não tem um bom controle de estoque, ele não sabe fazer uma boa divulgação, ele não treina os seus funcionários. Quer dizer, ele só sabe abrir a boca e atender as pessoas, né? Então, o que eu fazia com esses empresários? Olha que legal. Toda semana eu me reunia 30 minutos no máximo. Gente, olha, nós temos que ter um objetivo para cada área funcional da empresa. Então, para marketing, o que nós vamos fazer na parte de divulgação da empresa? Vamos colocar, por exemplo, 2 postagens no Instagram. Beleza. Então, quem vai fazer? Tal pessoa. Que dia que vai fazer? Ali. Beleza. Então, essa pessoa é responsável. Vamos na área de recursos humanos. Vamos fazer um treinamento, né, de certa forma, dos funcionários num procedimento novo. Opa, quem vai fazer esse treinamento? Que dia que vai fazer? Tem uma semana para fazer. Agora, na parte financeira da empresa, vamos levantar os custos desse procedimento. Beleza. Aí na outra tarefa, vamos pensar agora na parte de processos. O que nós vamos melhorar de processo? Na parte comercial, o que nós vamos melhorar? Quer dizer, em cada área, a gente pegava uma pequena tarefa e passava para cada um para fazer para a semana que vem. Na semana seguinte, a gente encontrava. E aí, foi feito? Olha que legal. Se isso acontece numa empresa, durante todas as semanas de um semestre ou de um ano, ele melhorou a empresa dele um pouquinho sempre, com tarefas objetivas, claras, com produtos entregáveis. Se você coloca isso na rotina de um empresário que nunca pensou em gestão, ele deixa de ser um empresário, apenas um profissional da saúde e se torna um empresário da saúde, porque ele está preocupando com finanças, com recursos humanos. Então, às vezes, a gente tem que implementar a mentalidade de gestão. Olha que coisa simples. E quando você vê, a maioria dos empresários não senta para planejar a semana, para planejar pequenas ações que são importantes para a empresa. E vocês têm que construir essa mentalidade. Até para vocês, na vida de vocês. Puxa, essa é a minha semana. Deixa eu ter uma agenda e me programar quais são as ações que eu vou fazer para mim, para eu ter o meu desenvolvimento cognitivo, para eu aprender um pouquinho sobre isso. Pequenas tarefas. Se você coloca eu quero ser um maratonista e correr 42 quilômetros. É lógico que você vai desanimar. Mas se você fala assim, nossa, eu vou começar fazendo uma pequena caminhada. E o meu objetivo é andar 2 quilômetros, né, nessa semana. Ótimo. É a primeira tarefa. E aí você coloca. Agora eu vou fazer o meu objetivo de, né, um dia sim, um dia não, 2 quilômetros. Agora eu vou fazer todos os dias da semana, né, quer dizer, você vai se colocando pequenos objetivos e tentando realizar. Né? Eu acho que essa aqui é a lógica de fazer algo se tornar um hábito, transformar a gestão, planejar sua semana é algo importante. Bom, aí tem o sprint. O que é o sprint? É o período entre um Scrum e o outro. Como eu falei, é preferencialmente que seja bem curto. É uma semana ou 15 dias. Muito tempo a pessoa desconecta do projeto, ela desconecta, vai fazer outras coisas e não entrega. E o mais importante, se você tem uma equipe e aí começa um projeto, uma semana a pessoa não entrega, opa, peraí, acendeu uma luz amarela. Aí você conversa com ela, acerta com ela de novo e vai lá e programa outra semana. Chegou na segunda semana, opa, agora são 2 falhas. Aí a luz já é vermelha. Aí você tem que avaliar até que ponto eu posso contar com essa pessoa na equipe. Se você deixa muito tempo, aí você vai descobrir o erro lá na frente.
tá? Só que é o seguinte, eu já vi aqui que temos uma mão levantada, agora é mesmo para tirar dúvidas, só vou terminar aqui essas explicações e já abro para as perguntas aqui. Então, o sprint tem que ser um ciclo curto e uma coisa importante, isso não significa que no sprint não deva ter um acompanhamento durante o processo. Então, por exemplo, eu programei uma tarefa para a semana que vem com o meu colega, ele vai entregar, mas eu falei com ele na terça-feira, na quinta-feira, ou até antes, eu pergunto, e aí, como é que tá? Você está conseguindo executar? Quem que vai fazer isso? É o Scrum Master. A equipe pode ter um Scrum Master diferente do líder? Pode. O líder pode ser o Scrum Master? Pode, não tem problema. Mas, durante o processo, manda uma mensagenzinha de WhatsApp. E aí, gente, está tudo ok? Por favor, só dá um joinha para ver se a execução, alguém está tendo algum problema. Se tiver problema, me avisa. Por quê? Para você não perder uma semana de trabalho. Fiquem cientes, e é importante que se vocês fizerem assim, um pouquinho cada vez, no final, vocês saem justamente com um produto. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Existem nos cursos, principalmente bacharelado, aqui nós chamamos de TCC, ou Trabalho de Conclusão de Curso. Tá? E é o terror dos alunos. Os alunos ficam super apavorados com esse negócio de TCC e TCC. Sabe o que eu fazia com meus alunos de uma forma que não tinha sofrimento nenhum? Nenhum aluno meu tinha sofrimento, nunca nenhum perdeu prazo. Por quê? A primeira reunião que eu fazia com eles, eu pegava um documento do Word e colocava fazia o backlog. Tudo, o seu trabalho vai ter uma capa, vai ter uma folha de rosto, vai ter isso, vai ter uma introdução. Na introdução, nós vamos falar disso, depois disso, depois disso, depois disso. Na metodologia, nós vamos falar isso, isso, isso. Nos objetivos, nós vamos falar isso. Quer dizer, eu colocava em tópicos tudo que teria que ser feito, ou referencial teórico, vai falar disso, disso, disso. Quer dizer, eu já organizava, no primeiro momento, eu afiava o machado e definia tudo que ele tinha que fazer. Do primeiro, da capa até a última página. Aí, toda semana, o que nós vamos fazer agora? Professor, eu estou muito cansado para escrever metodologia e essa semana eu vou fazer aquela outra. Beleza, então essa é a nossa prioridade. Então, ele ia fazendo no ritmo dele, mas sempre com uma entrega semanal. Se você entregar uma página por dia, quantas páginas você vai ter no final de um ano? É simples assim. Pequenas tarefas, sempre, né, com entrega, com um objetivo claro, tudo muito bem definido, não tem problema, né? Dá resultado. Tá? Vou terminar só o último e vou abrir aqui para dúvida, que eu sei que tinha uma mãozinha, baixou, mas eu vou abrir aqui. Então, eu tenho depois, no final do processo, um novo Scrum, que é a reunião da equipe para fazer a nova seleção e priorização de tarefas. Então, na minha dinâmica, como é que eu faço? Lógico, a primeira reunião de todas, tá? Já de projeto. Depois eu vou falar mais umas coisinhas. Eu reúno para definir os objetivos. Só, gente, para a semana que vem nós vamos, né, trabalhar isso aqui. Nós vamos ter que resolver. Então, a equipe se organiza, beleza? Vai. Na semana seguinte, no segundo Scrum, a primeira parte da reunião puxa, cadê as entregas? Deixa eu ver como é que tá. Opa, isso aqui não tá legal. Tem que refazer, tem que corrigir, tem que buscar mais informação. Depois eu já vou definir as tarefas do novo Scrum. Ok? Então, eu colho os objetivos, coloco outros objetivos e vou seguindo. Então, o primeiro momento é para avaliar o que está dando problema. Lógico, se der algum problema antes da reunião, o membro tem que avisar para a equipe, não estou conseguindo isso, tá difícil, alguém me ajuda. E a equipe se reorganiza nisso. Por isso que é uma gestão ágil, o ciclo é muito curto e não dá para um problema ficar muito grande. Vocês têm que sempre estar, de alguma forma, mantendo a comunicação, reunindo e definindo esses pequenos objetivos, sempre definindo, essas formas
né, de atuar e interagir entre vocês e tudo mais. Quero falar só mais uma coisinha que não está com ninguém mão com a mão levantada, mas vou abrir aqui. Uma das coisas que eu recomendo muito é que a primeira reunião da equipe seja uma reunião para definir aquilo que nós chamamos regras de engajamento. Vamos lembrar, o líder vai reunir com a equipe, gente, como nós vamos trabalhar? Como é que vai ser a comunicação no WhatsApp? Como é que vai ser a comunicação? Como é que, por exemplo, eu trabalho, eu não posso responder durante o meu trabalho, mas assim que eu sair do meu trabalho, eu vou mandar mensagem. Porque senão o líder manda mensagem, ninguém responde. Senão o líder define. Então, no começo, a equipe precisa definir como vai funcionar. Definir muito claramente todas as regras. E, periodicamente, rever essas regras. Nossa, nós esquecemos de definir como é que vai ser isso. Então, senta e define novas regras. E corrige também quando precisar. O WhatsApp não está legal para conversar. Não, para mandar as tarefas, vamos mandar de outra forma. Por quê? Porque quando por exemplo, imagina lá, eu estou lá na equipe, eu, Alana, o Alex, a Alice, a Amanda e a Ana Clara, né? E a gente combina assim, olha, a reunião com o professor é toda sexta-feira. Então, todo mundo vai entregar a tarefa na quarta-feira para juntar, para a gente mostrar para o professor, tá? Então, essa é a regra. Aí chega, por exemplo, a Amanda, ela entrega, em vez de entregar na quarta, entrega na quinta. Amanda, esse não é o combinado. Né? Você lembra que nós combinamos? Se a gente combinou, você aceitou a regra, é mais fácil de eu depois conversar. Professor, nós combinamos as regras e tem um membro da equipe que não está cumprindo as regras. Tá? Porque por mais que o trabalho seja coletivo, pode haver uma avaliação individual. Vamos lá. Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisinha? Vocês entenderam a dinâmica do trabalho com Scrum? Pois não, meu caro. Arone, pode falar. Qual que é a sua dúvida? Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Boa noite. São duas coisas. Esse material vai ficar disponível em arquivo também? Vou mandar em PDF, eu mando para todas as assistentes, elas publicam para vocês. Pode ficar tranquilo. E a gravação do vídeo também, eu mando o link, né? Eu ponho, na verdade, para facilitar a vida de vocês, eu gravo, baixo o arquivo, coloco no YouTube e disponibilizo o link para todo mundo. Sucesso, beleza. A segunda coisa é, essas regras, tem algumas, com base na sua experiência, no que mais acontece, tem algumas que você sugere? Sim, tem. Primeira, comunicação. Tá? A mais relevante, o problema que dá mais trabalho, principalmente para vocês que estão trabalhando de forma distante um do outro, a comunicação ela é fundamental. Então, por exemplo, você me pede uma coisa e eu não te respondo, tá? Dá para você fazer aquele relatório para mim? Eu não te respondo. Eu estou lá fazendo o relatório. Estou lá metendo bronca, digitando, correndo atrás e não te respondi. Mas eu estou fazendo relatório. O que você vai pensar? Nossa, ele nem me deu, nem me respondeu. Ele nem está fazendo nada. E isso gera conflito por falta de comunicação. Uma equipe boa, ela aprimora a comunicação de tal forma que às vezes a comunicação se torna mínima e eficiente. Tá? Então, uma equipe boa se comunica. Pensa num time de futebol. Você pode pegar as melhores pessoas e colocar num time. Se elas não tiverem uma boa interação, não rola. Não é uma boa equipe. Tá? Uma equipe boa não é necessariamente aquela que tem as melhores pessoas. Né? Eu posso ter boas pessoas, mas que não tem sinergia. O que é sinergia? Sinergia é quando as competências de um multiplicam as competências de outro. Né? Então elas se multiplicam e a equipe fica top, tá? Então, quando é essa sinergia, e essa sinergia é obtida por meio da comunicação, da interação da equipe. Então, a comunicação é a primeira coisa. Como é que vai se dar a comunicação? Depois, é como você espera que os resultados sejam entregues. Como é que eu posso cobrar para a Alice que ela me entregue um relatório X, se eu não falei para ela que eu quero um relatório escrito com gráfico, né? Ou seja, se eu não deixo claro para ela o que é, qualquer coisa que ela me entregar tá bom.
E aí eu não posso cobrar dela, eu não posso brigar. Por exemplo, faz uma análise. Aí você entrega. Como a pessoa não foi clara ao definir o que ela espera, o que acontece? A pessoa faz na expectativa dela e não da do outro. E isso gera depois, não fez. E a pessoa fez sim, só que não estava claro. Então, um dos erros nas empresas muito grandes hoje é que às vezes as pessoas cobram sem dar aquilo que nós falamos, né, de elementos essenciais para a execução da tarefa. Uma delas é informação, conhecimento. Também tem ferramentas, tem outras coisas também que a gente trabalha muito na área de gestão, né? Tem outras coisas, mas se eu não falo, por exemplo, eu vou te avaliar o seu desempenho, né? Eu vou avaliar o seu desempenho como profissional. Mas se eu não falo para você o que eu espero de você, como é que eu posso, depois, no final, falar que o seu desempenho é ruim? Por exemplo, eu espero que você venda 10 carros, mas também que você se comunique com a sua equipe, que você compartilhe experiências. Opa, beleza, então eu vou fazer é isso que ele espera, eu vou me comunicar. Agora eu chego lá, né? Você vende os 10 carros e eu te avalio mal. Mas por que ele me avaliou mal? Não estou entendendo. Mas você não comunica com a equipe, mas você não falou que você queria ir de mim. Então, deixar as coisas claras, a comunicação, mas organizar as tarefas, né, delimitar bem, isso ajuda. E uma outra coisa também que é muito legal é que a equipe, aos poucos, vai entendendo as regras que são necessárias dentro dela. Algumas coisas para uma equipe são necessárias e para outras equipes não são tão necessárias. Então, é um processo de construção. Se a cada momento você tem que rever. Puxa, definimos isso, não ficou legal, vamos trabalhar desse jeito? Opa, vamos mudar. E a equipe senta, discute e melhora o seu jeito de trabalhar em equipe. Ficou claro desse jeito? Sim. Então você sugere a comunicação, né? Olhando ali horário, frequência, os canais de comunicação, as ferramentas de comunicação. A expectativa do resultado na entrega dos relatórios ou Exato. dos planos, né? Que forem definidos lá no Scrum, com clareza, objetividade, sem Sim, subjetividade, e sim. a revisão dessas regras de tempos em tempos ou de necessidade em necessidade. Exatamente, exatamente. Fechou. Lembra uma coisa, a gente coloca muito peso no líder. O líder é aquela pessoa que vai salvar o mundo. E não funciona assim, sabe? Uma das coisas mais importantes na liderança é que não existe bom líder sem bons liderados, Perfeito. tá? O bom líder é aquele que tem pessoas que entendem as cobranças que o líder passa, tem empatia com a posição que ele está assumindo ali, de certa forma, e tenta contribuir da melhor forma possível. Quer dizer, eu colocar todo o peso no líder, em qualquer situação, é ruim. Tá? O líder ele é tão responsável quanto os membros por um fracasso. Então, o líder é responsável, mas os funcionários também, que às vezes não atendem o que ele pede, são igualmente relevantes. Então, quando a gente define isso claramente, isso facilita esse processo, né, de você contribuir para o que o líder espera e a forma, né, como ele vai trabalhar. Tá? E liderança, uma coisa interessante, só uma parte assim, que eu vou colocar, o papel do líder são duas coisas que eu falei para vocês: resultado e desenvolvimento da equipe. Às vezes você, como líder, pega uma equipe que é imatura, não tem maturidade. Tá? O que é maturidade? Sabe aquela pessoa que, se você não ficar cobrando o tempo todo, ela não entrega? Isso é falta de maturidade. Tá? Aquela pessoa que passa a tarefa, ela, né, em vez de ajudar, ela atrapalha. Quer dizer, às vezes eu posso ter uma pessoa até muito competente, mas que na hora de entregar, ela não entrega o melhor dela. Então, isso é falta de maturidade. Nesses casos, às vezes o líder precisa ter uma postura mais autoritária. Então, equipes imaturas, elas exigem uma ação mais enérgica do líder, mais impositivo, mais determinando a tarefa. É essa a tarefa. Quando a equipe é mais madura e tem mais maturidade, se o líder for muito impositivo e muito autoritário, a equipe rejeita, não gosta. Tá? Aí, nesses casos, ele tem que assumir uma postura mais democrática.
chamar mais para participação, ouvir na divisão das tarefas e tudo mais. Então, a liderança tem que trabalhar com a equipe e a equipe tem que... E qual é o papel do líder? Sair de uma equipe imatura para uma equipe madura. Então, você começa com uma equipe, às vezes, que não está interagindo bem, não se comunica, as pessoas não estão envolvidas, e aos poucos, inclusive, muitas vezes, isso acontece, aquele integrante que nunca contribui para a empresa, às vezes ele tem que ser excluído da equipe. Tá? É lógico que durante o semestre não dá, mas a cada semestre vocês podem renovar a equipe. Então, o indivíduo tem que entender que ele tem que ser responsável pelas ações dele. Né? Ok? Vamos lá. Liam. É Liam ou Liam? Se eu falar errado, me corrija. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Boa noite, é Liam, a pronúncia. Tudo bem, Liam? Tudo jóia? Tudo contigo. Eu já trabalho com essa metodologia, já trabalho com projetos há algum tempo já. E se puder dar umas dicas também para auxiliar meus colegas aqui de sala também. O senhor pontuou um fator muito precioso que é a comunicação, e a maioria das quedas de uma equipe é a comunicação. E eu vejo assim que para um bom funcionamento, às vezes a gente tem como o senhor falou, a gente está em lugares diferentes, distantes. Uma dica que eu dou que funciona muito é não mandar áudio, mandar texto, mesmo que sejam textões. Porque às vezes o áudio passa batido, às vezes a pessoa não pode, de fato, ouvir por N motivos, então funciona bastante para que a parte do que foi solicitado não seja perdido, né? Então isso funciona bastante. Trabalho com projetos de incentivo à cultura aqui em São Paulo. Então a gente trabalha muito com essa parte de sempre evitar travas nas comunicações para que de fato a gente tenha esse Scrum, né? Todo esse planejamento de Scrum, do sprint, né? Com de fato bater nos detalhamentos. E aí, só para ver se eu entendi mesmo a metodologia, então é uma forma rotativa, né? Rotativa, vamos dizer assim, ela não para, né? Em todo o processo dele. É isso? Eu vou fazer o backlog lá na primeira etapa, e Isso. aí, a partir daí, é rotatividade, é de fato passar a mensagem, ver se os receptores conseguirem entender também, porque esse é um ponto, né? A gente Sim. passa, enfim, como líder, até como não líder, como participante do grupo aí, acaba não perguntando, será que foi isso mesmo que eu entendi? Será que eu entendi errado? Então, eu sou muito de perguntar, né? Por quê? Para quê? Né? O que que a gente vai concluir? O que que a gente vai agregar com isso? Então, só para entender se de fato É, anexei a mensagem. sim, sim, você entendeu perfeitamente. Lembrando que o backlog, por mais que a gente tenha uma imagem inicial do problema, quando a gente começa, depois, quando a gente inicia a execução da tarefa, a gente redimensiona o backlog. Opa, isso aqui não é tão prioridade assim. Por isso que a gestão ágil é legal. Você pode, num período curto, rever, né? Esse processo de revisão é que torna, né, a gestão ágil no processo. Né? Então, a sua fala é muito importante. Agora, eu concordo com você que evitar o áudio às vezes é interessante, mas tem uma coisa também que às vezes as pessoas não dimensionam. Eu já vi equipes que elas costumam querer gerenciar tudo pelo WhatsApp. Não vão reunir, não. Não, de jeito nenhum. E não faz esse processo mínimo de 30 minutos que salva, que você não tem noção, que resolve. Às vezes você sentar 30 minutos para definir tarefas resolve muito. Você não pode ser pouco objetivo na reunião, porque reunião longa demais, ela cansa, ela enjoa, é difícil de lidar com reunião muito longa. Mas reuniões curtas, objetivas, elas podem ser muito produtivas. Então não subdimensionem a necessidade de vocês de encontrar. Vou falar para vocês, as reuniões com as minhas equipes são de 15 minutos, 20 minutos. Depois a gente fica olhando um para a cara do outro assim, tá bom, gente? Tá bom, vamos embora. Porque senão tem que inventar problema para eles. Porque a gente já chega assim, olha, é isso, tem que fazer desse jeito. Tem alguma dúvida? Não tem dúvida. Sabe o que cada um vai fazer? Sei. Enxergou
bem claramente? Bom, agora podemos partir para a comunicação durante o processo por mensagem de texto de uma forma clara, né? E outros mecanismos de comunicação, mas a reunião ela é relevante, não tanto com o professor, por isso que a gente obriga os alunos a participar da reunião, porque uma coisa é o que o professor fala, outra coisa é o que o aluno fala do que o professor fala. Aí chega torto lá no aluno, nossa, não entendi nada. Então, às vezes, as pessoas subdimensionam a importância desse processo de interação entre vocês, ok? Vamos lá para a Débora, que está. É a Débora que está com a mão levantada? Débora, pois não, minha querida, o que eu posso te ajudar, minha querida? Ei, professor, eu já uso o método Scrum com a minha equipe, né? Quando eu assumi a equipe, eles usavam ali o Kanban, mas acho que não era eficiente para as demandas que a gente tem ali no meu departamento. E uma coisa que eu percebi que funcionou é que a equipe ela era muito desleixada e eles tinham uma retenção de conhecimento. E o que eu vejo que funcionou quando a gente começou a aplicar o Scrum também é dar a eles autonomia e trazer eles para essa gestão, sabe? Dar a eles a responsabilidade ali de definir o que a gente vai fazer, se a gente tem aquele tempo hábil ali para entregar aquelas demandas, o que é prioridade, o que a gente pode deixar, né, para uma outra ocasião. E ter essas conversas, o Scrum fala que a gente tem que fazer essas reuniões diárias, né? Mas pelo fluxo de trabalho, acaba que a gente não consegue, então a gente estabeleceu ali um fluxo, né? Segunda, quarta e sexta, cada um tem 5 minutos ali para falar o que fez no dia anterior, o que vai fazer no dia, e se não for executar, o porquê de não executar, porque aí a gente consegue ou remanejar para uma outra pessoa que esteja mais apta a desenvolver essa tarefa, ou a gente coloca as duas pessoas para trabalhar ali em conjunto, e aí as coisas desenvolvem. E uma outra coisa que eu vi que motivou a equipe foi trazer resultados. Então, de uma equipe que não produzia, a gente começou a mostrar ali a evolução da equipe, as entregas, o trabalho sendo feito, isso foi dando um gás ali na equipe, tanto é que a gente tinha uma rotatividade muito. E aí, com essa metodologia, com esse engajamento da equipe, com essa escuta também, eu percebi que a equipe se sentiu mais engajada e a gente não teve mais esse problema de rotatividade. Então, assim, apesar de vários livros aí falar que tem um certo e errado, eu sempre parto do princípio que a gente dá aquele jeitinho brasileiro, né? A gente adapta ali de acordo com a nossa liderança, de acordo com a nossa equipe e de acordo com o que a instituição ali que a gente está gerenciando aquela equipe permite. Então, eu queria saber assim, se existe um certo e errado mesmo, porque quando eu vou participar de reunião, sempre que eles perguntam, como que é a sua equipe isso? Aí você vai falar, sempre tem um colega que fica, não, mas não é assim, é desse jeito. E eu acho que a gente tem que estar aberto para adaptar as coisas para a nossa realidade. Então, assim, pode ser que vai funcionar para um de um jeito, o Scrum, e eu posso adaptar, fazer as adaptações que funcionem ali na minha equipe, mas que a gente continue entregando os resultados favoráveis. Não, perfeito, concordo com você. O processo não é que ele pode ser, ele tem que ser adaptado. Por exemplo, você colocou uma coisa aí que é importante. Quando eu coloco que o sprint tem que ser semanal, quinzenal, eu estou pensando aqui, né, já na realidade aqui do curso, que não dá para vocês encontrarem todos os dias, mas que é preciso pelo menos um encontro, né, semanal para definir essas tarefas, para que vocês depois possam trabalhar e tudo mais. Então, eu trabalhei com sprint, né, de uma semana, mas posso fazer o sprint diário. Olha que legal, é diferente, né? Então, a gente tem que se adequar à realidade. É isso que nos torna não apenas aplicadores de técnicas, mas pessoas com consciência daquilo que envolve a técnica. É isso que a formação superior, né, preconiza, né? A pessoa que sabe analisar, opa, isso aqui não dá certo, né, nessa realidade. Eu tenho modelos de gestão japonês, por exemplo, que são interessantes, que funcionam lá na lógica, né, daquela cultura, mas quando eu trago para o Brasil, tem dificuldade. Tem coisas do modelo chinês de produção que, se você tentar implementar aqui, você não vai conseguir.
né? Já tentaram implementar, tem um filme muito legal nesse sentido, chama-se Indústria Americana, é até disponível nos streams aí, pesquisa aí, que é muito legal, que é uma fábrica chinesa implementando nos Estados Unidos com mão de obra americana, e não dá para implementar tudo e gera um conflito, e tem que ser adaptado à realidade local, à cultura e outras coisas mais, mas tem sim, concordo com você, tem que ser adaptado, e é essa capacidade de adaptação que nos faz único, que não dá para replicar, copiar e colar. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. É uma adaptação, é um ajuste a cada equipe e ao perfil. Uma coisa importante que só deu certo porque a sua equipe tinha algum nível de maturidade. Porque quando a equipe não é madura e você dá essa autonomia, as pessoas tendem a usar aquilo que nós chamamos de comportamento medíocre, que é ou abaixo da média. Medíocre é média ou abaixo da média. Se as pessoas se engajam assim, opa, isso é bom. Porque às vezes eu tenho o contrário. Às vezes você dá, né, autonomia, liberdade, e a pessoa usa da pior forma possível. Que bom que vocês conseguiram implementar assim. Certinho? Ah, mas ela não era madura não, professor. Não. Totalmente imatura e, assim, eles acumulavam muito tarefas e, com isso, as funções ficavam ali sem ser executadas, porque eles não sabiam fazer e Então também teve que disciplinar, né? Então você tem um momento da... Então, né? Quando eu assumi, a gente fez essa reunião para definir ali, né, as estratégias que a gente ia usar como equipe. Como a gente trabalha no modelo híbrido, a gente tem ali 2 dias de teletrabalho, então a gente acordou que se a equipe não executasse as tarefas, a gente ia todo mundo no presencial todos os dias, não como uma forma de punição, mas para a equipe estar toda ali unida, engajada. Sim, sim. Eles tinham uma coisa, as meninas, minha equipe é toda feminina, são 9 mulheres, então, assim, elas tinham aquela coisa de, mas eu não fiz porque ninguém falou, eu não fiz porque fulano não me explicou. Então, assim, a gente foi conversando isso de forma individual também, e aí eu coloquei o feedback dentro do modelo Scrum, então, assim, a gente fazia as reuniões, de 15 em 15 dias a gente fazia essas reuniões de feedback, e depois de um tempo, elas mesmas começaram a trazer já tudo pronto para as reuniões. Então, assim, o meu trabalho hoje mesmo é só organizar ali, gerenciar, Ótimo. porque elas já têm uma organização. Gerou maturidade, é isso que é legal. Você foi gerando essa maturidade, foi construindo isso. Né? Aquela pessoa, uma pessoa que não tem mínima maturidade, você passa ela para o home office, por exemplo, ela jamais vai conseguir cumprir as tarefas porque ela não se disciplina, não se controla. Ela precisa de alguém controlando ela. Né? Então, agora, quando a pessoa tem a maturidade, ela sabe, ela se cobra, ela sabe que ela tem que cumprir um objetivo, que a equipe depende dela e ela vai entregar. Mas legal, eu gostei da experiência do seu caso aí. Bom, não sei se tinha mais alguém com a mão levantada, baixou a mão, desistiu da dúvida? Vamos passar então aqui para o próximo. Opa! Perdão. Pode perguntar. Professor, na verdade, a minha dúvida foi solucionada pela Débora, eu achei muito interessante. Entendi. Sobre essa questão do caso onde os integrantes do grupo não desenvolva a tarefa, a Débora falou sobre a questão da equipe dela, sobre a possibilidade da equipe compartilhar, de estar crescendo, da equipe compartilhar a tarefa com outra. Simone, eu não sei se é só comigo, mas o seu microfone está um pouquinho ruim. Eu não estou entendendo muito a distinção de algumas palavras. Eu não sei se é o microfone que está. É só comigo, gente, ou é com outras pessoas também? Desconectei aqui, consegue me ouvir? Agora é que eu estou te ouvindo bem. Comigo também. Agora ficou ótimo. Vamos lá. Tá ótimo. Eu tirei o microfone aqui. Melhorou muito. Na verdade, era uma dúvida sobre essa questão de caso algum integrante não cumpra uma tarefa, né? Uhum. A Débora falou até umas coisas importantes aí que eu achei muito bacana sobre essa questão da verificação, por que a pessoa não cumpriu a tarefa, Sim. Se essa tarefa ela pode ser desenvolvida por outra pessoa, na verdade. E a minha dúvida mesmo seria se caso de todos os recursos
se esgotarem na questão do acompanhamento, de orientação de tal pessoa, de não fazer uma atividade, qual que seria o norte, o que deveria ser feito assim por parte do líder ou da equipe? Tá, então vamos falar assim, de alguma forma pensando Eu tô... tanto Uhum. tanto no caso da empresa quanto aqui num projeto nosso que é Sim, acadêmico, né, sim. e tudo mais. Então, numa empresa, ela faz o seguinte, a pessoa não entregou, ela passa por um processo de avaliação de desempenho, e ela tem que receber um feedback, e desse feedback ela tem que se manifestar, por exemplo, puxa, mas eu não tive treinamento para isso, aí ela passa por um ciclo de treinamento, capacitação, é sempre um processo que tenta evoluir a pessoa para o processo. Aí acontece um novo ciclo, né, de ação, e a pessoa é novamente avaliada, e se ela não entregar 2 vezes, aí acende uma luzinha amarela, tá? E de repente pode ser caso, se percebe que na verdade não é um problema de treinamento, não é um problema, às vezes é comportamental, às vezes é o jeito da pessoa e ela não vai mudar, a empresa tem que agir rápido, por isso que o ciclo tem que ser mais curto e de repente falar, essa pessoa não tem um perfil para essa perspectiva e desconectar. Né? Às vezes acontece essa questão, mas ela tem que ter a oportunidade de passar por uma avaliação, receber os recursos necessários, porque como é que eu cobro de uma pessoa para entregar uma coisa se eu não dou para ela os recursos? E treinamento é recurso, às vezes a pessoa não ganhou fisicamente os recursos necessários para fazer isso, né? Às vezes ela, por exemplo, um negociador que não tem autonomia para negociar, ele não tem a ferramenta de negociação. Por exemplo, um cliente vai até ele para comprar um produto. Ele não pode negociar um desconto, um prazo de pagamento. Como é que ele negocia? Então, ele não negocia. Então, você vai cobrar que ele seja negociador se você não dá os recursos para ele? Então, é importante nesse sentido, né, Uhum. avaliar as condições, dar a oportunidade. Bom, agora vamos no caso aqui do curso. O aluno não fez, né? O professor vai tentar acompanhar e descobrir. Né? Ele não fez de novo. O professor pode, a qualquer momento, zerar a etapa só dele, daquele aluno que não entregou, porque se identificou que não era um problema, mas era um comportamento. E acontece? Acontece. Tá? Podemos tirar o aluno durante o semestre? Não, porque às vezes não dá para iniciar um novo processo de avaliação e aprendizagem com um semestre em andamento, mas ele vai levando o zero até o final. Chegou no final do semestre, ele pode ser aquele indivíduo, olha, nossa equipe vai funcionar, mas você não fez nada. A gente pedia, você não entregava e não tinha justificativa. Porque pode acontecer, por exemplo, você pode, numa semana, de repente, adoecer. Acontece comigo, com todo mundo. É mais do que razoável que a equipe, nesse momento, se reajuste e você está doente e a entrega. Agora, não pode acontecer a cada hora uma desculpa, quer dizer, existe uma razoabilidade, algo que é contornável. Já tivemos vários casos nesse sentido. Mas, né, o indivíduo tem que produzir. Ninguém vai ser carregado nas costas no processo. Entendido? Ok? Entendido, ok. Ô, Débora, você que está com a mão levantada ainda, você ainda tem uma questão? Não, professor. Então Eu tá bom. esqueci de baixar. Então tá bom, então. Vamos passar aqui agora nós estamos quase finalizando, né? Esse aqui é um dos livros, né, do Scrum. É legal esse livro, né? Eu acho que quem quiser aprofundar, toda vez que a gente está aqui, a gente, de certa forma, fala de um jeito um pouco mais raso, né? É uma ideia de espalhar um conhecimento mais generalizado, mas é legal depois aprofundar o aprendizado, o conhecimento, né, com mais fontes aí, né? Então, esse aqui, a gente, por mais, não é que não acredite em nada em ninguém, mas por mais que alguém fale, é importante que você também tenha a sua leitura, né, o seu aprofundamento. Então, essa é uma das obras, tem outras, né, procurem de alguma forma pesquisar, né, sobre a perspectiva do Scrum. E com o Scrum, o que a gente espera de alguma forma? Né? Ter avanços contínuos, otimização do tempo, otimização dos custos, otimização das reuniões mais rápidas, mais curtas,
transparência das informações e decisões mais ágeis, tá? Então, esse é o objetivo esperado. O Scrum serve para todo e qualquer tipo de empresa, qualquer situação? Não. Não é uma ferramenta que se aplica a tudo, tá? Mas é uma boa ferramenta, principalmente quando a gente tem que lidar por projetos e que são projetos muito dinâmicos, tá? Então, nesses contextos, são adequados. E há outras metodologias. Vocês têm que encontrar, como a Débora estava colocando, né, aquela que melhor se adequa de vocês. Né? A gente está capacitando vocês com uma possibilidade que a gente geralmente verifica que é muito positiva, mas que há, de alguma forma, outras possibilidades aí, ok? Eu terminei a apresentação aqui, estou com o Luiz Henrique. Pode perguntar, Luiz Henrique, que eu vou, né, tirar as suas dúvidas. Só ajustando aqui, professor. Ok. Tô vendo. Uhum. O senhor estava falando em relação aí às comunicações, eu tive um pequeno atraso para poder entrar na aula. Mas em relação às atividades que, por exemplo, que a gente falou, né, que do projeto do Scrum foi distribuída aí as ferramentas, as tarefas foram distribuídas para as pessoas, e aí a pessoa não realizou essas tarefas, e aí ela não consegue naquele semestre cumprir com a equipe. Ela é afastada. Como é que faz esse processo? Ela é afastada da equipe, por exemplo, ela perde o semestre, no caso da faculdade, como é que seria? Então, como é esse processo? Primeiro, nós estamos numa universidade, né? Como eu falei, o processo educacional, ele é diferente. Ao longo do semestre inteirinho, ele é chamado para participar, né? Então, fiquem muito tranquilos nesse sentido, não é algo de execução sumária. Então, o aluno erra, faz parte do processo errar e acertar. O que é o nosso, quando a gente dá essa questão, essa explicação, é em função do aluno que nem tenta e que nem faz, que a gente sabe que existe, aquele aluno que fica lá quietinho, não manda mensagem, não se comunica, não tenta. Aí com esses nós temos a preocupação, lógico, de não deixar passar, porque nós queremos que tenha o diploma aquele aluno que faz, tá? Então essa é a nossa preocupação. Mas se um aluno não faz, ele vai perder, bom, ele de repente ele pode até passar, ele de repente fez menos, acabou passando, tem as provas também, ele passa. No semestre seguinte, a equipe vai escolher, vamos continuar com ele ou não, é uma decisão da equipe. Não vai ser excluído do curso, não vai ser excluído, né, pela coordenação, mas a equipe tem a liberdade para se reorganizar e, de certa forma, né, e o aluno vai procurar uma outra equipe, ele vai se encaixar numa outra equipe e ele vai entender que ele vai ter que mudar um pouco o comportamento dele. Então é assim que a gente fala, para desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Com a perspectiva justamente de aprimorar e evoluir as pessoas. Perfeito. Ok? Ok, obrigada. Vou só parar de compartilhar aqui agora, só um minutinho. Acho que já parou? Parou de compartilhar. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre gestão ágil de projetos, né? Para alguns cursos, então, a partir da semana já começam já as atividades das tarefas, do projeto, com as reuniões com os professores, né? Esse foi o último treinamento. Eu queria desejar para vocês muito sucesso na jornada do curso, que vocês possam, né, aprender fazendo. Eu falo muito isso, né? Competência é conhecimento que não se aplica, não vira competência. Então, aprendeu, usa. Se você não usar, não se transforma numa competência. Só saber não é competência. Tem que saber e usar. Então, procurem se apropriar do que foi falado aqui
né, usando no dia a dia de vocês, ok? Boa noite para todo mundo, né? E sucesso aí no curso de vocês. Obrigado, mestre. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Tudo de bom. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Professor, obrigado. Obrigada, professor. Obrigado vocês. Obrigada, professor. Muito Obrigada, obrigada. professor. Boa noite. Valeu, boa noite a todo mundo. Professor, só uma dúvida. Semana que vem a gente tem algum encontro? Peraí que eu vou explicar para o Luiz Henrique, só o pessoal chegando aqui, eu vou explicar para ele. Boa noite, gente. Enquanto isso, tchau, tchau. Eu vou ficar aqui, fala para ele ficar aqui. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos lá para a gente conversar então um pouco. Bom, a partir da semana que vem, Luiz Henrique, a sua equipe, não sei se ela já tem ou não um líder, nós precisamos saber se já foi definida a liderança. O líder vai agendar comigo, falar assim, Henrique, nós vamos ter reunião, vai ser toda quarta-feira às 19 horas com, né, a Soraya e a Raquel dando suporte para a gente. Então, a sua equipe vai sempre funcionar assim. Já pode deixar programado. Quarta-feira que vem tem a reunião comigo, tá? Então, vai ser às 19 horas, tá? Pelo Teams. Eu vou mandar o link para vocês. Pode ficar tranquilo. Eu mando lá na equipe lá, né, da turma de vocês. E a gente encontra às 19 horas. Aí, a sua equipe, né? Nós vamos conversar com a sua equipe no seguinte sentido. Para que, depois que terminar a minha reunião, vocês vão continuar juntos aqui, porque a Raquel e a Soraya vai interagir com vocês, né? E vocês vão se reunir e discutir como é que a equipe vai funcionar, né, com o apoio delas. Quer dizer, às 19, às 19h30 eu vou ficar com vocês, depois só a equipe com a Raquel e a Soraya. Ok. Não, Certinho? perfeito, professor. Certo. E se ele Certíssimo. Beleza. Fala Valeu para ele demais. se ele tiver qualquer problema, qualquer questão, que ele pode mandar mensagem, né, que eu estou à disposição. Joia. Perfeito. Valeu. Soraya, Raquel, muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação, né? Oh, sim, professor. Parar a gravação é cansativo para vocês o dia inteiro, né? Que vocês estão na sua correria também. A gente fica na correria. Mas tá bom, tá ótimo. Então, tá bom. Mas então.